Olá, minha gente, bom dia. Prepare-se para a melhor quinta-feira da sua vida. Hoje eu começo uma jornada de 30 dias com o tema 30 dias para conhecer Jesus. É uma jornada evangelística e de fortalecimento da nossa fé em Jesus Cristo como nosso Senhor. E o primeiro segredo, já quero compartilhar com você, para conhecer Jesus é quebrando as barreiras do coração. A Bíblia conta uma história em João, o Evangelho, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 4, que a mulher samaritana ela vai ao poço de Jacó para então tirar água. Quando ela chega no poço, ela encontra Jesus. E o interessante é que Jesus começa o diálogo não como Deus, mas ele começa o diálogo como homem. Ele então oferece àquela mulher a oportunidade dela suprir a necessidade humana de Jesus. E ela diz: dá-me de beber, dai-me água. Aqui está o primeiro segredo para você se aproximar de Jesus, para você quebrar as barreiras do coração. Nunca deixe de atender à necessidade de alguém. Perceba que os samaritanos, eles tinham barreiras culturais, barreiras de etnia, barreira religiosa, barreira de raças com os judeus. Eles não se comunicavam, eles não se dialogavam. Então, aquela mulher, para que ela se relacionasse com Jesus, ela precisava quebrar a barreira do coração dela. A maior barreira não era a barreira da cultura. Aquela mulher não era religiosa, porque ela era uma mulher adúltera, ela estava vivendo uma vida pecaminosa, então ela não era religiosa. Em segundo lugar, aquela mulher, ela não observava a cultura, porque quem vivia de adultério não atentava para a cultura. Então, ela adulterava certamente com samaritano, com judeu, com romano, qualquer homem. Então, ela observa algo que, na verdade, não é a barreira da cultura, não é a barreira religiosa, porque ela não era religiosa, mas é uma barreira do coração dela. É uma barreira do coração dela. Aquela mulher, ela já estava tão decepcionada com homens, pois culpava os homens pelo fracasso da sua vida, em que ela constitui Jesus como seu inimigo. Ela usa a justificativa da cultura, a justificativa religiosa, aquilo que ela não era, aquilo que ela não praticava, para não suprir a necessidade de Jesus. Tem muitas pessoas que não estão conhecendo Jesus porque estão usando a justificativa de uma denominação, de uma igreja, da família, para não se relacionar com alguém, para não reconhecer seu pastor, para não reconhecer a sua família, para não reconhecer que a outra pessoa tem algo para dar para você. Aquela mulher tinha água para saciar a sede física e Jesus tinha a água da vida para dar para ela. Era uma troca, mas ela oferece a barreira. Tem muita gente que não está conhecendo Jesus porque está colocando barreiras em nome de religião, crença de família, crença limitante, crença de fracassos da vida. Em segundo lugar, aquela mulher continua dialogando com Jesus e Jesus diz a ela: olha, quem beber desta água vai voltar a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aquela mulher, ela ainda insiste em ficar presa a uma fonte que ela tinha domínio. Ela tinha o balde, Jesus não tinha. Então, a segunda barreira que você precisa quebrar é a barreira da fonte limitada. Quantas pessoas que estão presas a fontes limitadas, a fonte da razão, a fonte do intelecto, a fonte da religiosidade, a fonte de um conhecimento vencido, validado ao fracasso. Quantas pessoas que, infelizmente, elas não estão conhecendo Jesus por causa da fonte do seu ego. Eu faço isso, eu faço aquilo. Mas Jesus está oferecendo uma fonte para aquela mulher que não tem limites, uma fonte que jorraria para a vida eterna. Aquela mulher, ela está dizendo para Jesus que ela não iria abastecer o estômago, o físico de Jesus com aquela fonte limitada. Mas Jesus está dizendo: se você beber da minha fonte, você vai ter forças espirituais para a vida inteira. Tem gente que não está conhecendo Jesus por picuinhas,
pela sua fonte geográfica, pelo lugar que mora, pela crença da família. Então Jesus, ele mostra para aquela mulher, denunciando o passado dela, denunciando o presente dela e mostrando o futuro dela. Jesus denuncia o passado quando diz: você já teve 5 maridos e o que você tem agora não é o seu marido. Jesus denuncia o fracasso do passado. Jesus denuncia o pecado do presente, porque existe uma diferença entre fracasso e pecado. Aquela mulher fracassou porque os maridos morreram. Ela agora, o estado dela é de pecado. Tem muita gente que está transformando o fracasso em um pecado. Você que conhece alguém que precisa se conectar com Jesus, eu quero que você repita comigo esta oração. Senhor Jesus, me ajuda a deixar para trás as justificativas das barreiras do coração, as barreiras mentais, as barreiras da religiosidade, da cultura, do ego, do orgulho. Me perdoa, Jesus, por ter transformado o meu fracasso em um pecado. Me perdoa por ter empoderado este pecado a tal ponto de me distanciar do Senhor. Me perdoa por ter me apegado à letra sem a inspiração e iluminação do Espírito Santo, ela mata. Faça de mim, Jesus, um filho que se relaciona bem com o Pai Celestial, que é Deus, o Pai imutável. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Envie esta oração para pessoas que precisam se relacionar com Jesus. Deixa o teu comentário aí, Deus te abençoe.